precisa de governança. Processos organizacionais, pessoas dedicadas a fazer com que esses novos métodos e tecnologias e processos sejam de fato efetivos. Outro dia eu aprendi um negócio bacana, e não sei se tem ninguém da pena aqui, mas a gente descobriu como é que eles fazem gestão do conhecimento. Logicamente eles fazem várias empresas, mas fazem múltiplas, mas eu aprendi um negócio fantástico. Aliás, eu vou citar 2 exemplos que são muito parecidos. Você já viu uma operação de aeroporto, igual um hotel, assim, a hora que você chega no hotel, 5 estrelas, é maravilhoso, você abre a porta, assim, serviço é uma correria, né? Você entra lá, está todo mundo. E balcão, assim, de empresas de aviação também, né? Então tem naquela face, todo mundo. Por trás do balcão é uma correria, enfim, é um processo muito dinâmico, né? A operação de aeroporto é enorme. E eles descobriram que eles fazem uma coisa muito interessante. Isso é aprendizado operacional, isso é investimento. A cada troca de equipe, de check-in, eles fazem um debriefing, quase um after-action de 1000. Passam 15 minutos contando todas as histórias de um grupo para outro, tudo o que aconteceu. Achei fantástico isso. Eu não conhecia esse processo, mas você vê que uma organização, por que ela está tratando do conhecimento do aprendizado coletivo? Descobri, sabe quem faz isso também? A Dell. Todos os dias, a Dell que só vende computadores pela internet, de novo, não é no site, mas são sacadas. Todo dia, antes de começar o turno, eles têm um treinamento de 15 a 20 minutos, onde são discutidos tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer, novas políticas, enfim. Situações de crise que foram geradas, crises que reclamaram. Por que ele investiu ali? Conhecimento coletivo. Isso não está computado em lugar nenhum. Mas uma organização que, vou perder 20 minutos de venda, ela não está investindo. Entende? Você tem que ter uma noção que você precisa dar tempo. Investir em conhecimento é investir essencialmente em tempo. Então, nessa área de gestão do conhecimento, o mais óbvio é ver portais, comunidades, e-learning e os métodos. Só que para ser efetivo, você tem que entender a cultura organizacional e os valores que estão por trás. E agora, a cultura e os valores são formados a partir das teorias que cada indivíduo, que cada líder da organização tem sobre aprendizado organizacional. Como se aprende? Como é a questão do aprendizado? Como deve ser tratada isso? E tem a ver com a visão de mundo do recurso conhecimento intangível. Qual o papel desses recursos para a competitividade? Competitividade. Obrigado pela programa. Bom, resumindo aqui, esse é o meu último slide. Algumas questões fundamentais na economia do conhecimento. Primeira, não é mais uma questão de pensar no conhecimento do indivíduo, mas no conhecimento do coletivo. É como uma empresa aprende seus processos, sua coletividade, uma visão mais ampla do conhecimento. É entender que não adianta mais focar no cargo. O cargo é uma visão industrial. E eu diria que vai mais além da questão da competência, focar na identidade dos indivíduos. Eu acho que competência é um salto com relação a cargo, pensar na identidade dos indivíduos é um outro salto. As pessoas não são simplesmente aquelas competências, elas são muito mais do que isso. Na medida que você entende da vazão, para a possibilidade de indivíduos ter identidade, você está criando novos processos de aprendizado. Isso daqui eu acho que a gente já falou bastante, né? Aprender, na medida que você vai entrando nessa sociedade, entrando em mercados mais intensivos em conhecimento, é um jogo totalmente diferente. Outro conceito
Isso aqui foi inspirado por um livro bastante conhecido, do Gary Lindsberg, que ele fala Managers, Not MBAs. Quem já conhece esse livro? Daí, depois de pensar um pouco nessa história assim, gestores de MBA, logicamente tem que pensar nisso. Quer dizer, sponsors, not managers. Porque a história de gerente é aquele cara que, lembrando das minhas aulas de mestrado em administração, que planeja, organiza, ordena, controla. Uau! Nessa sociedade que a gente está indo, é muito difícil você coordenar as pessoas. É muito difícil você saber o conhecimento das pessoas que trabalham para você. Sinceramente, hoje eu contrato estagiários, eu fico abismado com o que eles conhecem. Eu não tenho a mínima pretensão de saber o que eles sabem. Verdade. Isso é cada vez mais verdade. Isso a gente vê em todos os campos. O conhecimento está ficando cada vez mais especialista. E as empresas estão tendo orquestras de especialistas que vêm para a festa do conhecimento. A Siemens teve um livro institucional que ela foi lançado uns 6, 7 anos atrás, e falava de gestão do conhecimento pelo Chairman Mundial, e eu gostei muito de uma frase que eles tinham. Eles falando de gestão do conhecimento, da empresa cooperando globalmente, daí eles falam dos empregados. What knowledge do you bring to the party? Que na verdade é uma festa. E você, como uma festa, você não controla, você dá risada agora, você faça isso. Você tenta prover um ambiente, mas você não tem certeza se a festa vai ser boa. As pessoas vão se engajar, se vai ser bacana. Às vezes tem festa que você planeja, dá tudo errado. E a mesma coisa numa organização. Que tipo de festa de conhecimento você vai criar? Que tipo de ambiente você vai criar? Aliás, você controla o conhecimento pela confiança. Mas eu falo disso daqui a pouco. A outra coisa é entender que na economia, uma empresa focada no conhecimento, não dá para ser tudo formal. Você tem que respeitar o informal da empresa. Ele tem seu papel e ele vai conviver com o formal. Aliás, isso é um assunto muito sério. Um colega pesquisador nessa área, Etienne Wenger, que é um dos líderes na comunidade prática, sempre fala. Quando você cria comunidades, elas não podem ser controladas, elas não são formais. Há um respeito entre esses temas. Outra coisa é entender que gestão do conhecimento é diferente de gestão da informação e é diferente de gestão de TI. Absolutamente. Mas de outro lado, essas três coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. E aí fica difícil. Você tem que botar gente, tem que botar um estrategista, alguém de RH, alguém de TI, alguém de tudo trabalhando junto. E alguém sempre, de vez em quando a gente conta isso, mas quem vai cuidar da gestão do conhecimento aqui? Então, vamos começar de novo. O quarto ponto tem a ver, na verdade, com o sétimo, que é a maneira de se controlar as pessoas numa empresa focada em conhecimento, intensiva em conhecimento, através da confiança. Você pode controlar os números da empresa, mas as pessoas você controla através da confiança. Porque você não sabe, de fato, o que está acontecendo quando aquela pessoa está olhando para a tela de um computador. Ou quando ela encontra um cliente. Ou quando ela representa a empresa. Quando ela vem falar em público. Enfim, é absolutamente difícil controlar profissionais cujo principal output para a empresa é o trabalho intensivo em conhecimento, um trabalho intangível. Outra coisa que é difícil demais é a história das métricas. Estamos pensando só no curto prazo, só no longo prazo. Vamos ter métricas absolutamente quantitativas ou qualitativas. Eu acho que a história, por exemplo, do PSC foi um salto importante. Várias empresas optaram. Por quê? Porque não dá só para pensar em métricas quantitativas.